Olá, tudo bem? Vamos falar sobre swing trade e position trade. Essa é uma forma que eu gosto muito, difundo bastante aqui no canal. E se você não me segue falando de canal, já clique aí em seguir, clique no sininho também para você ser notificado quando eu falar sobre position trade e também lançar os meus vídeos aí comentando sobre os tipos de indicadores que existem aí no mercado e quando faço as transmissões ao vivo de day trade. Eu espero você nas próximas transmissões, né? E agora vamos falar de position trade e swing trade. Se você gosta dessa modalidade, fica aí que eu separei alguns papéis muito interessantes para que você possa tomar decisão aí. Já vou compartilhar a tela aqui para você entender como que eu faço a análise. Compartilhando a tela inteira. Muito bem, vamos tirar a minha imagem daqui para dar espaço. Ótimo. Então, aqui a gente tem o Ibovespa, vamos começar falando do Ibovespa. O Ibovespa fazendo movimentação aí de zigue-zagues ascendentes, né? A gente percebe aqui um pivô de alta desenhado dentro da zona bipolar acesa verde. Isso eu estou falando do diário aqui, ok? Ele está dentro de um largo caixote pelo semanal, e aí a gente percebe que ele vem de uma movimentação de alta aqui dentro do diário, mas lá no semanal ele está consolidado desde 2021, né? Rodando dentro desse preço aqui. Tá brigando aqui para cima para tentar romper ele aí. Se ele conseguir romper, eu vejo alvos grandes aí para ele, ok? É uma visão aí que eu tenho de... A gente visualiza aqui um largo canal. Deixa eu colocar aqui esse desenho mais bagunçado aqui, mas tem um largo canal nesse canal de alta aqui de azul pelo semanal. Você visualiza aí a possibilidade dele ir bem alto aqui, podendo chegar lá nos quase 200 mil pontos, tá? Até uns 178 aqui, enfim, é isso. É uma possibilidade interessante que tem para o Ibovespa. Se ele conseguir se desvencilhar disso daí, acredito que a gente vai ter uma movimentação interessante aí para cima, tá? Ele ainda não desvencilhou, né? A compra foi dada aqui quando o indicador F34 acendeu verde pelo semanal. Então, quem está comprando aí, rolando os contratos, ou pelo mini índice, ou pelo BOVA11, né? Que não precisa rolar contrato. Enfim, está comprado aí já há algum tempo atrás. Aqui, ele está ameaçando, lá no diário fez um pivô de alta, e aqui também um micro pivôzinho pelo semanal aqui de alta, tentando romper essa resistência aqui desse retângulo longo, ok? Vamos falar do dólar. Dólar também a gente vai analisar no diário. Então, vamos colocar aqui o dólar FUT. No diário, a gente visualiza ele trabalhando num canal de alta aqui para cima, voltando aqui na região de compra da zona bipolar, chegando próximo ela no diário aqui, trabalhando os seus zigue-zagues ascendentes, fazendo esse movimento aqui. Então, ainda comprado, mas já ganhando uma certa altura aqui pelo MACD, tá? Esse retângulo aqui, a gente vê ele muito bem lá pelo semanal. Então, vamos ver aqui no semanal o que refere esse retângulo colorido, achurado aqui. Eu, há muito tempo, fiz o alvo do dólar aqui para baixo, né? Falei, dei venda aqui para o dólar, falei que o alvo era essa região achurada, e aqui eu estaria comprando dólar. É só voltar aos vídeos de position trade. Agora, a gente tem um motivo que me vê compra, pelo motivo da venda que eu dei aqui, era o MACD lá em cima, agora o MACD aqui embaixo, na zona de sobrevenda, né? Então, vejo compras aí para o dólar. Qualquer caída dele, a gente tem que pensar em compra, né? Aqui no semanal, ele pode vir até aqui embaixo, ele ainda está no modo compra, tá? Até essa linha branca aqui, ele ainda está no modo compra. Então, tem uma grande queda aí, desde o 5.523 até o 5.100, que ele ainda está dentro dessa possibilidade de compra, tá? Então, não se assuste aí com quedas, porventura aconteça lá no diário, né? Tá? Lá no diário a gente pode ver aí alguma coisa mais acentuada aqui para baixo, ou não, né? Continuar subindo aí, porque ele está dentro da região de compra aqui do F34. Vamos falar então agora do milho. Começo com ele pelo semanal, que já está aqui. O milho pelo CCM Food, pelo CCM FUT,
Já está chegando com o MACD aqui embaixo, você pode ver que ele está bem sobrevendido. Motivo da venda que eu dei aqui quando ele estava bem sobrecomprado, a venda aconteceu. Agora ele está chegando aqui no momento de procurarmos por compras, né? Já teve o primeiro rally aqui, mostrando que ele pode agora consolidar dentro desse quadrado aqui, ó, ou retângulo, vamos desenhar aqui. Essa é a máxima que ele deixou e esse é o fundo. Então agora a gente tem que visualizar a consolidação aqui dentro. E ele perdendo aqui para cima, aí a gente pode começar a engatar uma tendência de alta aí novamente, tá? Porém, para quem quer começar a procurar por compras, pode começar aqui e pegar alguns movimentos de compra. Sempre quando ele cai, pode comprar, que ele pode estar dando essa sequência aí de, agora, lateralidade, ok? Ele tem, sim, uma possibilidade de vir até aqui embaixo, nesta região. Então, ele pode fazer aqui, lançar mais uma perna, rompendo aqui para baixo, para chegar nesta região aqui. E aí, assim, eu acredito que seria o movimento final dele. Então, as compras têm que estar muito atento com o rompimento desse fundo aqui, dessa região de suporte aqui. Perdendo aqui, você pode saber que ele vai vir mais ou menos nesta região aqui, ok? Essa região, nós estamos falando aqui nos 42, 40 reais. Feito o semanal, vamos olhar ele no diário, CCM FUT no diário, você vê a consolidação, né? Quando o indicador F34 fica acendendo verde, vermelho, ele está bem consolidado aí e está bem para baixo aqui, né? Se ele der algum rompante aqui para cima, a gente tem um bom espaço para ele andar. E aqui para baixo, passou dessa linha, conforme eu falei aqui pelo semanal, passou aqui embaixo dessa região de suporte, pode estopar qualquer compra aí, tá? Agora, não estou vendo assim uma compra, claro, uma entrada, um gatilho de entrada, claro, aqui não. Então, é só uma especulação da movimentação que ele possa fazer dentro da dinâmica que o preço costuma fazer. Então, vamos falar do milho, vamos falar do boi. É BGI. Não, é B de bola. BGI FUT. BGI FUT. A gente tem o boi aqui no diário. Com o boi no diário, a gente visualiza aí também uma situação interessante, né? Que eu dei a venda lá atrás, em 2021, fiz essa venda aqui, enfim, agora ele já cumpriu os alvos todos, e aqui estava falando de compra, né? É uma região onde a gente tem que procurar por compras. Ele já saiu da zona de sobrevenda, mas ele ainda precisa dar uma movimentada aí forte aí. Agora, ele está consolidado. Então, para ele dar essa movimentada forte, ele precisa perder esse eixo aqui que ele fez, que ele construiu aqui, que é a região aqui de cima, que é uma resistência com essa região aqui. Então, ele está consolidado dentro dessa região e pode dar movimentos interessantes aí no diário. Já lá no semanal, a gente pode procurar por ele também, o BGI FUT, a gente visualiza que ele está consolidado dentro, e aí quando a gente aumenta, né, é incrível, ele está dentro das linhas brancas aqui do F34, que funcionam, que é uma maravilha. Nossa, aqui no MACD está chegando numa região de sobrevenda, então cuidado com as vendas aí. Está vendido, né, o indicador F34 no semanal deu a venda lá em cima e fluiu muito bem, vem fluindo, mas ele está se mostrando agora consolidado. Então, pelo boi aí no semanal e no diário, a gente não tem muito o que fazer. Falado deles, vamos falar do S&P, que eu olho aqui pelo SPY. O SPY, que deu a compra lá, acendeu verde aqui, subiu pra caramba, e agora a gente já tem o MACD numa região bem sobrecomprado, e ele está fazendo a correção dele, entrando na região de compra pelo semanal, tá? Estou falando do S&P aqui pelo semanal, pelo ETF SPY. Está na região de compra, mas ele está bem sobrecomprado, né? A região compra que deu boa aqui, foi muito legal, andou bastante, quem aproveitou aqui, conseguiu capturar aí pelo menos uns 30% de alta em 180 dias, mas agora pode comprar sim, está dando a compra, né? A gente tem que acreditar nisso, e aqui acendendo vermelho, aí tem que sair da compra estopando, né? Eu gostaria que ele viesse mais abaixo, aqui na linha branca, para comprar, aqui nos 485, 486, essa região que me interessaria mais, porque eu estaria mais próximo do stop, né? Com o stop mais curto, ok? Essa é uma visão interessante que a gente precisa adotar. Vamos ver no diário como é que ele está. SPY no diário, S&P no diário, aqui já virou vermelho, então perceba a diferença, né?
o movimento aqui já é de zigue-zagues descendente, voltou na região de venda. Então, pode corroborar aí para uma continuidade na queda, em busca até dessa região que eu estou falando, que é da linha branca aqui nos 486. Lá no diário, ó, o 486, ele vai dar, vamos ver onde é que ele chega, 486, 486, 486. É por aqui, ó. Então, ele pode vir até essa região aqui, 477, né? Ou parar aqui também, no 49. Essa é uma situação também que eu vejo. Porém, você percebe que ele está muito sobrecomprado. Então, ele pode fazer uma correção aí maior, mais chata, né? Como foi lá em 2022, tá? Essa é uma visão que eu tenho para S&P. A compra aqui, ela não está legal, já acendeu o vermelho, né? E lá no semanal, no position, a gente pode ver que também tem um espaço ainda para ele continuar a cair. Então, falando do S&P, vamos para os papéis que eu separei. Esses sim são papéis que eu separei para que você possa tomar uma decisão aí em cima do que eu estou te falando aqui. O papel Ipera 3, você tem uma consolidação. Essa é uma consolidação aí que existe já há algum tempo, né? Você percebe trabalhando aqui de lado. Agora acendeu verde aqui pelo indicador F34. Estou falando do diário. Ele já vem numa queda interessante, já fez aqui o movimento dele de zigue-zagues descendentes, vem trabalhando esse zigue-zague, mas aqui mudou o comportamento dele no sentido de pernadas, né? Você percebe que ele está lateral aqui, ele encontrou uma região aqui que é bem conturbada lá em 2020, 2021, foi uma região bastante brigada, então a gente tem que entender que ele pode estar fazendo um movimento agora de subida, tá? E aqui seria interessante ele voltar para essa região da zona bipolar, aqui por volta dos 28, 70, 75, para começar a montar a posição nele, tá? Não sei se ele vai fazer esse movimento, não sei, mas ele está numa região interessante. Por quê? O MACD também está sobrevendido. Isso daí me mostra que procurar por vendas aqui é mais perigoso, tem uma assimetria aí, né? A gente tem que procurar essa assimetria. Aqui eu tenho que procurar por compras, com o MACD aqui embaixo, tá? Então, a gente pode ter alvos grandes aí, ó, compra aqui, por exemplo, a gente teria aí um stop aqui nesse fundo, né, de 9, 10%, para buscar alvos ali de 40%, 50% de alta. Essa é a visão que eu tenho para Ipera, muito interessante. Estou olhando aqui o diário, mas, de uma certa forma, com um alvo que eu dei aí, eu fiz também uma análise para Position Trade. Então, quando você olha aqui no Position Trade, você vê que ainda está tudo vermelho, né? Mas olha que interessante. Aqui ainda não chegou na região de sobrevenda, mas eu tenho aqui uma média de 9 que vem andando lado a lado com a linha branca aqui embaixo. Isso mostra um sinal de fraqueza. Me preocupa um pouco essa linha branca já encurvando aqui para baixo. Então, o stop é realmente nesse fundo, ele perder nesse fundo aqui, ele pode continuar fazendo a busca dessa linha branca do MACD para a região de sobrevenda. E aí seria o último suspiro dele, ou um teste aqui embaixo, nestes fundos aqui, que já se mostraram uma região de suporte bem interessante. Eu tenho até anotado aqui, ó, regiões de compra, né? Então é isso. Eu vejo um movimento interessante aí nascendo, começando a brotar para position trade em Ipera. Vamos falar de um outro ativo, Lojas Renner, Loren 3. Com Lojas Renner, a gente também viu uma lateralidade, existe divergências aqui, né, pelo MACD, e ele está sobrevendido, ó. Está numa região bem baixa aqui pelo MACD, e o MACD querendo cruzar para cima. Então, a gente não tem nenhum zigue-zague ascendente ainda pelo semanal, mas vale aí a gente prestar atenção nesse ativo, porque ele pode estar querendo lateralizar aqui pelo semanal ou reverter essa tendência aí. Pelo comportamento dele ainda não apontou nada, mas pelos indicadores a gente começa a observar certo tipo de movimentação nascendo aí. Vamos ver como é que ele se comporta no diário, e aí a gente tem uma leitura um pouco mais refinada. No diário, ele já escapuliu aí pelo F34, né? A gente já vê aqui acendendo verde, vermelho, verde, vermelho, deu aqui a possibilidade, fez o pivô de alta, abriu, deu uma compra aqui muito bonita, oportunidades várias de compra, com o MACD lá numa situação de sobrevenda, bem aqui embaixo, cruzando o gatilho acima da linha branca. Então, a gente tem uma visão já iniciada de alta para o diário, né? Então, a gente pode buscar aí
uma reversão de tendência. É lógico que precisa de mudar o comportamento da estrutura do preço aqui, né? Comportamento da estrutura, não. Mudar essa estrutura aqui do preço, que é a formação de zigue-zagues ascendentes. Então, ele precisa romper esses topos e fazer zigue-zagues ascendentes. Ele não tem. Por enquanto, o que ele tem é uma movimentação ainda de baixa ou, nesses últimos movimentos aqui, de consolidação. Então, ele pode chegar até aqui em cima, nesta região de topo aqui, e parar e voltar a cair, voltar para esse fundo aqui, se ele entrar em modo consolidação. Por isso, eu falei lá no semanal para prestar atenção, né? Mas aqui no diário a gente começa a perceber também uma movimentação bastante interessante aí, que parece que ele vai entrar em consolidação ou sair da tendência de baixa e assumir uma tendência de alta. Normalmente os preços, quando não viram assim, não tem essa guinada, né? Normalmente ele está numa tendência, ele dá uma parada, faz uma acumulação e aí começa a subir. Se ele está numa tendência de alta, ele faz uma parada, faz uma distribuição. Que é a acumulação e distribuição? É nada mais, nada menos do que uma lateralização. Então, aqui falado de lojas REN, vamos falar de um outro ativo que eu separei, DXCO3, que é Dexco. Também aqui no diário, a gente vê já ele fez a movimentação muito legal, um zigue-zague aqui micro, né? Fez o zigue-zague, voltou na região da zona bipolar, deu a compra e subiu. Essa leitura aqui, para quem gosta de Wyckoff, ela faz isso, o próprio F34 já te dá essa movimentação da consolidação, dos zigue-zagues, ele sempre vai te dar a região para você fazer a entrada. É importante você ter um indicador que te dá a entrada, né? Você vê. Você alia ele com o MACD, você vê que ele está numa região de sobrevenda. Então, aqui já temos uma indicação para cima, apontando bastante para cima. Esse é o diário, trabalhando nesta consolidação aqui, né? Então, você vê que é uma consolidação já há bastante tempo, e aí ele pode estar virando a tendência dele aqui e voltando aqui para cima. Se a gente tiver uma compra exatamente onde ele está agora, aguentar o balanço dele aqui, né, com os stops aqui para baixo, de 23%, então eu estou falando de position trade, não de swing, a gente pode estar ganhando, capturando aí 100%, é um ótimo retorno de 25% para 100% de alta, eu acho interessante. Quando eu coloco ele no semanal, a gente vai ver ainda alguma diferença ainda, né, voltado para a venda ou até mesmo a consolidação aqui, né, então essa consolidação é bom, ele vem desse movimento aqui de venda, aí começa a consolidar por aqui, e se ele reverte a tendência aí, ele pode estar assumindo de novo a compra. Ele está no movimento aqui pelo MACD, numa região de sobrevendido, então a probabilidade maior é de subir, não de cair. Então essa visão é assim que eu trabalho, tá? Escolhendo os papéis dessa forma. Agora vou falar de um outro ativo, que eu estou sempre falando dele, né? Fleury, mas ele está sempre dando... chamando a atenção aqui, né, pelo indicador, você vê que ele está consolidado, né, pelo próprio indicador que vem de vermelho, acende verde, acende vermelho, acende verde de novo, acende vermelho, isso mostra a consolidação, e isso é interessante, quando está consolidado, eu começo a prestar atenção no ativo, né, quero entender o que está acontecendo com ele, e aí eu chamo outro indicador, que é o MACD, olho ele por aqui para baixo, ó, ele está numa região de sobrevenda, então a estatística me prova que ele tende a subir com mais margem de ganho, com mais rompante aí para cima do que para baixo. Eu tenho pouca possibilidade de vir para baixo e muita possibilidade dele subir. Então, eu começo, dentro dessa consolidação, entender que aqui é uma redistribuição, ou uma reacumulação, ou uma acumulação mesmo, para ele poder começar a fazer movimentos aí interessantes de zigue-zagues ascendentes, porque os zigue-zagues que ele está fazendo aqui são zigue-zagues laterais. E aí, quando você está visualizando esse momento, você pode comprar quando ele cai e pode comprar quando ele perder, quando ele fizer esse rompimento aqui para cima, né? Aí, aqui você vai comprar com um delay, com um atraso, e aqui, quando ele cai, você vai comprando aos pouquinhos. Toda vez que ele cai, você compra aqui, compra aqui, compra aqui de novo, compra aqui, e assim, seguindo o baile. Estou olhando aqui pelo semanal, né? Essa é uma análise do semanal, então ela já dura, por isso eu venho falando dele há muito tempo, vários vídeos falando de Fleury, porque ela já dura bastante tempo, e isso é muito bom, né? Nós estamos falando de anos aqui, que é o tempo que se usa para fazer position trade, né? A gente faz análises semanais, mas o período de duração é exatamente em anos. Vamos ver Fleury aqui no diário, para a gente entender como que seria um swing trade, que poderia virar aí até um position trade.
Perceba que ele aqui fez o movimento, acendeu verde, né? Fez o movimento aqui, voltou na região aqui de compra e já está escapulindo de novo. Pode ser que ele venha aqui em cima. Então, até para swing a gente tem corroborado, colaborando aqui com esse movimento, o MACD também numa região de sobrevenda. Então, a gente tem um movimento aí que pode... Aqui está caro, né? Eu teria que pagar 6% aí, pelo menos, o que eu gosto mesmo é desse fundo aqui, mas você pode colocar aqui 6%, aumenta o risco de ser pego, para tentar buscar 14%, para ir dar mais de 2-1 aí, né? No preço que ele está. Agora, seria ideal se ele voltasse aqui, não sei se ele vai voltar, né? Ele já está escapulindo aí, se ele voltasse aqui para baixo, tá? Então, Fleury está no swing e no position muito interessante. Vamos falar de alguns ativos internacionais. Eu separei aqui BABA, Alibaba. Eu vou olhar, tem ADR aqui no Brasil, né? Dele, né? Acho que é BABA, vamos ver o ADR. Mas eu gosto de analisar o papel original mesmo, né? BABA 34, né? É esse aqui, ó, BABA 34. Se você não quiser comprar, não tiver uma corretora no exterior para comprar, você pode comprar muito bem por aqui, pelas BDRs BABA 34, ok? Então, o que eu estou visualizando nele? Eu estou no diário aqui, olhando a análise aqui é de swing, eu vejo já um zigue-zague acontecendo aqui, ó, um pivôzinho de alta, o indicador F34 acendendo verde e MACD saindo da zona de sobrevenda. Então, ele tem um impulso aí para ele crescer aí para cima, tá? Essa é a visão que eu tenho. É interessante a gente trabalhar aí. Ele está numa consolidação pelo semanal e está saindo dela, né? Vamos esticar isso aqui, que isso aqui é lá do semanal. Está no meio dela, no centro dela, dessa consolidação, e ele tem espaço aqui para cima. Presta atenção aí. Esse espaço para swing trade é muito interessante, né? A gente está falando de quase 50%, e a gente pode estar 10% aí, ou até 7% de stop para buscar 50%, é bem interessante. Quando eu olho ele no position trade, né? Position trade me dá aí uma visão um pouco diferente, indicador ainda todo vermelho, mas pode olhar o MACD aqui embaixo, numa região de sobrevenda. Então, ele está muito sobrevendido. A possibilidade dele ou é andar de lado, que é o que ele vem fazendo, até o MACD subir, vir bem alto aqui, para daí voltar a cair. E o preço, às vezes, não acompanha essa subida do MACD, né? Mas ele anda lateral. Então, aqui, ó, das duas, são duas coisas, uma vai acontecer. Ou ele fica lateral aqui, e você vai explorando, cai, você compra e vende aqui em cima, ou ele vai virar a tendência. Isso aqui passa a ser uma acumulação, e aí você vai acumulando. Toda vez que ele chega nesse patamar aqui de preço, você vai acumulando. E quando ele subir, você leva todos esses anos aqui que você passou acumulando de ganho, né? E ganha bastante. Ó, nós estamos falando aqui, se você passou acumulando por aqui, você tem possibilidade de 300% de rentabilidade aí, né? O que compensa muito os anos que você passa. Ó, se você começou lá em 2022, né? Tinha esse fundo aqui, aí você começa a trabalhar essa região de suporte, você está acumulando aí um pouquinho aqui, outro pouco aqui, mais um pouco aqui, um pouquinho, mais outro pouco, aqui mais outro pouco. Então, você já está passando desde 2022, já tem 2 anos acumulando aí. Quando, de repente, ele sobe, te dá 300% e paga esse tempo aqui que seu dinheiro não estava rendendo, você ficou lá ocioso, e ansioso também, né? Ele pagou esse tempo todo aí, que você ficou sem a rentabilidade aqui, mas pagou muito bem, né? Bem gordo. Essa é a visão que eu tenho, é a forma que eu opero. E por último, vamos olhar aqui, outro ativo que eu separei também, tem ADR no Brasil, é a Pfizer. A Pfizer aqui querendo fazer um movimento aqui já de reversão ou de consolidação aqui, né? A gente vê o MACD aqui embaixo, chegando numa região de sobrevenda, o gatilho ainda não aconteceu, que é essa linha cruzar a linha branca, mas eu tenho aqui uma movimentação pelo semanal interessante que já é um zigue-zague ascendente. Ah, mas está dentro da zona bipolar de vermelho. Sim. Então, o que eu quero? Que ele venha para cá, o que já está fazendo esse movimento, comece a trabalhar aqui, fazendo zigue-zagues até acender verde a zona bipolar. E se ele me der a oportunidade, eu compro aqui para poder tentar surfar este position trade. Está vendo que aqui ainda não temos definido, né? É apenas um olhar que o MACD está me dando. O indicador F34 ainda não acendeu verde. Agora, quando eu olho lá no diário, vamos olhar aqui no diário Pfizer, PFE,
Pfizer. A gente tem já um trabalho com a zona bipolar acesa de verde aqui, né? E o preço fazendo os zigue-zagues ascendentes. Ele está voltando numa região interessante para compra. O MACD, ele está sobrevendido, não está sobrecomprado, o que me dá aí um ânimo interessante para entrar nele para swing trade e para position trade. Então, eu posso entrar com dois alvos, um alvo mais curto, que seria uma parcial, o restante eu levaria ele para position trade. Então, se eu entro aqui, eu tenho stops. Se eu entro onde o preço está, eu tenho stops aqui para baixo de 6%, ou se eu quiser colocar nesse fundo de 12%, para buscar aí alvos interessantes de 33% e até de 80%, 90%, tá? Essa é a visão que eu tenho, a forma que eu enxergo aí para trabalhar o ativo Pfizer. Falado isso, vamos conversar aqui sobre o Bitcoin. Vamos pegar ele aqui. Vou colocar o Bitcoin aqui para a gente entender o que está passando com ele. Estou falando aqui do Bitcoin, a gente tem aí, deixa eu aumentar a tela, a gente tem aqui a média Tilson, verde, subindo, o preço bate nela e sobe. Ele entrou numa consolidação aqui, fazendo tipo uma bandeirinha, então perdendo aqui para cima, ele pode dar continuidade dele de alta. Então está um bom lugar aqui de compra, que é o fundo dessa bandeirinha ou canalzinho, né, de baixa, compra no fundo e vende aqui em cima até ele estourar aqui para cima ou perder aqui para baixo. E o que pode me balizar? Essa média Tilson, que aqui está de verde, né? Ela vem aqui de verde, e na hora que ela virar, acender no vermelho, aí eu posso ter uns zigue-zagues descendentes desse preço. Tem que tomar cuidado com isso. Por hora ainda não virou, ela está ficando meio a flat, né? Pode entrar um período de distribuição ou de reacumulação aqui, a gente não sabe, porque aqui é topo histórico do Bitcoin, tá? Então, atenção aqui, cuidado, o MACD, ele não chegou a ficar sobrevendido, eu gostaria, estava esperando aqui, quem acompanha o canal sabe, que ele pudesse vir aqui para baixo para ele ficar sobrevendido e eu fazer uma compra mais gorda. Ele veio aqui, eu não consegui fazer essas compras aqui, eu já sou comprado de outros tempos, mas aqui eu não consegui aumentar mais minha carteira, mas enfim, ele subiu isso daí, e aqui eu estou de olho nele aí para ver como ele vai se comportar, se ele vai ficar lateral aqui, ou se ele vai reverter a tendência aí. Vamos falar então de um outro ativo, que é... Peraí, como é que eu saio daqui? Não é isso. Eita, bebê. Eu fiz aqui. Não sei o que eu fiz aqui. Vou botar isso aqui. Vamos ver aqui no... Agora o Itiro, que é o que eu quero falar. Vamos colocar aqui no Itiro. Aumenta a tela, ó. Aumenta aqui. Ah, é aqui. Nossa, como é que eu volto isso? Não estou entendendo. Mas enfim, estou aqui com o Ethereum. O MACD está aqui embaixo. Ele também está muito parecido com o Bitcoin, né? Está querendo perder a média Tilson aqui para baixo. Muito cuidado, né? Preço trabalhando acima da média Tilson, a gente pensa em compra. Trabalhando abaixo da média Tilson, tem que vender. Ela não acendeu vermelho ainda, mas é isso que eu vejo para o Ethereum também no semanal, no position trade aí. Está numa região boa aqui para comprar com stop curto. Se der errado, você vai perder bem pouquinho, mas se der certo, o céu é o limite, né? A lua, sei lá onde você pode mirar, tá? Essa é a visão aqui para Ethereum também. Muito cuidado, porque ele não veio testar o topo histórico dele ainda, diferente do Bitcoin, que já está batendo cabeça lá, tá? Essa é a visão aí que eu tenho para o Bitcoin, mas eu espero que você comente aí qualquer dúvida, fale qualquer coisa aí para a gente interagir. E me acompanhe aí nos canais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, para que você possa tomar melhores decisões aí e entender um pouco mais sobre ciclo, análise gráfica e comportamental e por aí vai. Vou finalizando por aqui, desejo para você aí uma ótima semana e que você fique com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado de coração. Tchau, tchau.